Será que chegamos ao fim dos fundos agro, os famosos fiagros? Fala pessoal, sou Jefferson Correia e hoje vou trazer alguns pontos de extrema relevância para você e você que faz alocação dentro dos fundos imobiliários do agronegócio, trazendo algumas características que pode distorcer um pouquinho aquilo que está acontecendo na realidade e informação para você ter a clareza na hora de alocar o seu portfólio, tá bom? Bora pro vídeo então. Pessoal, muito vem sendo falado, né, o que vem acontecendo dentro dos fundos agro, inclusive nas cotações que vem sentindo um reflexo de maneira mais intensa. As cotações estão vindo para baixo, muito disso por causa de algumas notícias que estão saindo referente ao agronegócio brasileiro. Só que a gente precisa trazer alguns pontos de clareza para que a gente, de fato, seja um alocador mais intenso e sabendo o que está fazendo. E não simplesmente alguém que está ali tentando tradear, que está tentando fazer alguma alocação que pode prejudicar seu patrimônio no curto, no médio e também no longo prazo. Vou trazer aqui algumas informações, tá bom, pessoal? Lembrando que dentro do vídeo não vai ter nenhuma recomendação, não tem nada nesse sentido. E também as informações, elas são de maneira pública, tá? Então a gente vai fazer junto com você um panorama sobre o que vem ocorrendo e a gente para ter mais clareza. Então assim, pessoal, começando aqui primeiramente, né, a gente vai e quando abre a internet a gente já vê aqui, pedidos de recuperação no agro crescem 535% em 2023 de Serasa. Aí você vai olhando as informações e você vai vendo que também vai ter inadimplência no produtor rural, aumenta o índice. Pedidos de recuperação no agro acabam aumentando bastante. Um ponto bem importante, tá, pessoal, que a gente precisa frisar sempre é entender o quanto que, de fato, né, esse aumento de pedido de recuperação vai interferir na sua alocação. Então, alguns pontos e algumas características são bem importantes. Estão elas, basicamente, a gente entender quem que são esses tomadores de crédito e aonde que está vindo essa inadimplência. Se a gente consegue enxergar essa inadimplência vindo dentro do portfólio e acontecendo de fato, aí é outra questão. Porque não tem problema a inadimplência aumentar, sendo que está em outra ponta. E um outro cenário que eu vou comentar logo logo, tá bom? Então, assim, até para trazer um pouquinho mais de clareza para você, tá bom? Então, quando a gente vai pegar até o próprio relatório da FGV do ano passado, desse último mês, o que acontece, pessoal? A gente vai ver aqui que o PIB do ano passado, né, 2023, cresceu 2,9%, no qual, pessoal, a agropecuária puxou 16% de crescimento. Então, foi um crescimento absurdo do agronegócio brasileiro no ano passado. E quando a gente olha isso, né, a gente tem que lembrar que 2022 era o recorde e 2023 bateu o recorde do recorde. Então, o que acontece? É natural que nesse ano haja uma queda, sim, no agronegócio, um pouco pela questão do El Niño, um pouco também pela questão climática, enfim, de geral, mas o que a gente sempre tem que olhar é também bem a questão dos preços dos produtos. A soja está em queda, o milho está em queda, o algodão teve uma leve queda em relação ao começo do ano passado. Então, é natural que essas commodities estão mais baixas, os preços, e vem junto o PIB para baixo. Só que o PIB, pessoal, ele está olhando a quantidade vendida, o valor vendido. Já para o produtor rural é um pouco diferente, porque eu posso vender menos, 20% menos, não tem problema. Não no número em si da venda de produção, mas o valor nominal ali que eu estou vendendo, não tem problema, desde que minha margem esteja mantida, porque os custos de produção também estão vindo para baixo. Então isso é extremamente importante. Se minha receita cai 20% porque o preço da commodity veio para baixo, eu tenho que considerar também o meu custo, que é o custo de fertilizantes, implementos agrícolas, entre outros, que também teve queda. Então isso expressa bem no resultado, mantendo a margem. Bom, então, pessoal, o que acontece, tá? Quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que entender esse fator que ele é muito importante de como o PIB foi expressado ali ao longo do último ano e até mesmo para a gente trazer algumas características, né? Trouxe aqui alguns exemplos de fundos, né? A gente vai olhar aqui, por exemplo, para o CPTR, né? Fundo da Capitânia. Então ele está com histórico de 16%, né? Hoje ele está tradando no valor patrimonial abaixo do
do indicado, né, que é 9,80. Então, beleza, isso vale para o Risa Agro também, mesma coisa, também tradando abaixo, né, 0,94 aqui no valor patrimonial. A gente vai olhar também aqui para o FGAA, mesma coisa, tradando 0,94. A gente vai olhar para o da Quinéia, o KNCA, ele já está tradando a 0,99, ou seja, com valor ali mais próximo da patrimonial. O que a gente tem que olhar sempre, tá, pessoal, é o seguinte. Abri aqui a lâmina para vocês do Risa Agro, né? Então, beleza. Qual que é o ponto, tá? Que sempre é importante a gente olhar. Hoje, a gente vai olhar para a taxa do fundo, tudo mais. Então, a gente vai olhar aqui para o Risa Agro, ele está com desconto de 6%. De maneira geral, pessoal, o que a gente vai ter que ver? Qual que é a taxa média do fundo? Então, hoje eles têm, né, por exemplo, deixa eu pegar aqui no início, ó, eles vão ter aqui CDI mais 5,24. Então, você acrescenta 6% ali de ganho, mais ou menos ali em torno de CDI mais 5,5, porque você está comprando descontado. Então, você está comprando CDI mais 5,5. Ah, o CDI está em queda, se na hora que ele estiver em 10%, está com 15% de dividendo, de rentabilidade. Então, ok, vai descontar os custos ali do fundo, então vai ficar um pouquinho mais abaixo do que isso. Mesmo assim, ainda fica interessante. O que a gente tem que olhar, pessoal, é o seguinte, essa que é a grande diferença de você tentar alocar diretamente na pessoa física e do fundo tentar fazer a alocação. Quando você vai tomar crédito, vai pegar, emprestar o seu recurso para um cedente, seja um CRI, um CRA, uma debênture, no geral, como que você vai fazer para recorrer em caso de inadimplência, um caso de uma recuperação judicial? Fica mais complicado. Justamente por quê? Porque as garantias você é muito pequena ali dentro da cota e fica com pouca expressão para você entrar nas maneiras legais, de maneira que você tenha um suporte para receber esses valores. A diferença do fundo é o seguinte, pessoal. Ele vai fazer um empréstimo aqui, ó, vamos colocar um exemplo, tá? A KPS Agropecuária. Então, ele emprestou aqui para a KPS Agropecuária a um CDI mais 5,5, no qual ele vai ter a garantia, o aval, sócios, mais alienação fiduciárias das terras, tá? Ou seja, a terra está como garantia. Então, isso é bem importante porque o produtor rural não quer perder a sua terra. Ele sabe o tanto que a terra vai valorizar ao longo do tempo, então, justamente por isso, a inadimplência ela vai se tornar menor. Então, tem que entender bastante isso e separar aquilo que é ruído daquilo que é fato. Quando a gente vai olhar aqui um pouquinho mais, pessoal, vamos entrar novamente aqui na KPS, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que eu estou só mencionando a título de observação, não estou mencionando nada que ela tenha algum problema, nem nada disso. O que acontece? Ó, grupo com mais de 30 anos de experiência na atividade agrícola. E aí você vai olhar aqui um pouquinho mais. Então, são 38 mil hectares de área plantada, entre outros aspectos, e vai ter alienação fiduciária. Então, está garantido ali a questão do recebimento em si. De maneira geral, pessoal, o que eu quero deixar mais claro é o seguinte, é entender de fato essas recuperações judiciais e da onde está vindo, se realmente está sendo impactada pelos os tomadores de crédito daquele fundo, e enxergar essas oportunidades nas quais está um valor patrimonial mais baixo, você fazer a compra, porque você está comprando uma taxa mais preponderante, né? Então, se o fundo está com 10% de desconto, por exemplo, e você está comprando, e ele tem dentro da carteira CDI mais 5,5, você está comprando, então, praticamente CDI mais 6, porque você está comprando com desconto, então você está comprando numa taxa melhor. Então, CDI mais 6, juros. Se os juros vierem para 9%, igual o Banco Central está fazendo no final de 24, então você vai ter ali 15%, descontado a taxa de administração e performance, vai ter mais ou menos em torno de CDI mais, 13,5%. É uma taxa boa para dividendo líquido. Então, é isso que tem que enxergar e na hora de fazer a alocação, trazer esse tipo de questão para o seu portfólio. Tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Ponto, qualquer falta de clareza que ficou dentro do vídeo é bem importante. Até mesmo você participando, a gente consegue ter um pouco mais de interação. Beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho,
Deixe seu comentário ali, tenho certeza que a gente vai conversando muito aí. Um grande abraço, valeu!